Agora eu vou fazer, como eu disse antes, vou fazer uma pergunta a você. Quantos obrigados você disse hoje? Quantas foram as gentilezas feitas por dia? Preocupar-se com o outro faz parte de uma harmônica convivência urbana. Ela envolve todas as situações e relações de comunicação interpessoal. Casa, trabalho, vida social, enfim. Vamos entender como a gente pode se comunicar e, consequentemente, viver melhor? Hora de pensar no todo, então numa peça só. E eu vou ter, para isso, e você também, a ajuda da Personal Coaching de Comunicação, que é a Thaís Alves. Venha cá, Thaís, meu amor. Você está bem? Obrigado por ter vindo. Sempre um prazer. Obrigado, meu amor. Como vai? Melhor agora. Você está na sua casa, você sabe disso, né, Thaís? Eu adorei que seu programa hoje começou com a música da Carmen Miranda, chamada Thaí. Eu fiz tudo para você gostar de mim. E quando eu era menina, eu chorava. Ah, por quê? Por quê, Porque Thaís? eu achava que era um bullying. E aí eu chorava. Então, isso é convivência urbana, né? As pessoas brincavam com o Thaí da Carmen Miranda e eu chorava, eu menina boba que era. Tudo bem, Rony? Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, pois é. Estou feliz de estar aqui de novo. Obrigado, meu amor. Obrigado por voltar. Milton, obrigada. Thaís, a gente vive num mundo que funciona numa velocidade tão célere, né? A velocidade da luz quase. Nosso dia a dia é uma turbulência só. Enfim, corrido, cheio de gente nervosa. Começa até na falta do bom dia no elevador, que é muito complicado isso, e vai até a falta de educação dentro de um metrô. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. E em cidades cada vez mais cosmopolitas, como é o caso aqui da nossa, como é que você pode driblar essa pressa, esse afã e sobreviver através de uma convivência pacífica, vai se cabe? Rony, eu sou uma personal coaching de comunicação. Então, eu dou aula de comunicação e aí eu percebo que as pessoas ficam preocupadas em falar bonito, em gesticular bonito, mas a mais difícil comunicação é conviver com o outro é diferente. O outro torce para o Corinthians, o outro para o São Paulo, o outro para o Palmeiras e um odeia o outro. Então, a gente passa 24 horas por dia com inimigos. Inimigo no metrô, inimigo no trânsito, inimigo na empresa. Então a gente está realmente muito irritado. Só em São Paulo são 20 milhões de pessoas. No mundo, 7 bilhões de pessoas. Então, se a China polui, essa poluição chega aqui também. Então a gente vive em rede. E a gente não foi ensinado de que a gente não é um ser. A gente é um ser, mas que vive num grupo. Então é mas num coletivo. Mas nós fomos criados assim. Deus nos fez assim. Nós somos gregários. Nós somos animais gregários, temos que viver em sociedade. Temos que viver em sociedade. Igual abelha, cupim, formiga. Exatamente. Então eu estava hoje pensando em formiga. Então eu estava hoje me arrumando, vinha no Rony, né? Que chique. Estava lá me preparando e vimos as formiguinhas. E falei, olha como elas são muito mais espertas. Elas vivem em grupo. E o ser humano não. Então os indivíduos esquecem que a gente está se machucando. Então por que a gente está muito estressado? A gente passa o dia 24 horas de mal com o outro. Então eu vou no metrô e estou de mal com o outro. Eu entro num elevador super linda, arrumada, perfumada, mas talvez no elevador tenha uma mulher alérgica, um ser alérgico ao meu perfume. Então a gente interfere uns nos outros de uma maneira que a gente não tem noção. Então, quando eu falo de poluição na China, realmente vai me afetar. Quando eu ponho uma música alta na minha casa, talvez o meu vizinho, que tenha filho pequeno, fique irritado comigo, porque a criança não dorme. Então, a gente não tem consciência de como a gente prejudica os outros. E isso não adianta, que tem negócio de psil, disso, daquilo. Tinha uma rave, na minha rua tem 4 casas, e tem uma casa ali na esquina e tal. Tinha uma ravezinha simples, acabou às 10 da manhã, a polícia na porta e tudo, aquela que as pessoas chamam de braço cruzado, todo mundo olhando, ouvindo a música. Tem um cachorro na frente da minha casa que ele não consegue latir, ele fica ganindo, ele só faz isso uma vez por dia, uma única vez, quando ele acorda. Até ele dormir fica ganindo. Pra tudo. E na cara do meu quarto, eu cheio tarde da noite, nem falei nada com o vizinho, não vou criar caso nunca. Mas é um inferno isso. Ou então, Rony, a gente se invade pelo som.
uma música alta, a gente se invade pelo cheiro. Vamos dizer que o meu vizinho adora um churrasco e comece no domingo às 7 da manhã a preparar o churrasco, e vamos dizer que eu seja vegetariana, vegana. Então o cheiro do churrasco me irrita. Vai te incomodar. Hoje eu estava caminhando, então eu estava caminhando, e aí eu escutei num prédio chique uns cachorrinhos pequenininhos latindo. Eu falei, coitado dos vizinhos. Então, até quem tem cachorro grande gosta de cachorro grande, quem tem cachorro pequeno gosta de cachorro pequeno. Então, a gente passa o tempo sendo invadido pelos outros. E a gente gosta de cachorro, né, Thaís? Eu gosto de cachorro. Mas por que meus cachorros não latem e os seus não latem? E por que esse cara fica ganindo? Ele não consegue latir. Ele é tão alto na minha cara. Eu vou dormir de 3 da manhã e às 5 o bicho começa a latir e não para. O vizinho em frente à minha casa, em frente, assim, ó. E o dono a rua, do ele cachorro, lá e eu aqui. Rony, o dono do cachorro deve achar ele lindo, deve achar ele uma delícia, deve achar ele uma graça. Do mesmo... Então, tem dois, tem um Doberman que não late, que é um amor, e tem esse que late sem parar. Então a gente está num problema muito sério. Então quando a gente vai procurar uma vaga para estacionar, sempre tem um otário que ocupou uma vaga e meia. Então por que as pessoas não começam a pensar, será que eu estou prejudicando alguém? Então, na hora de estacionar o carro, por que não olhar se eu não estou ocupando uma vaga e meia? Essas mulheres em carro grande, mulher em carro grande ocupa... Mulher pequena gosta de carro grande. Mulher pequena, acho que fica mais poderosa, fica se sentindo mais valente, então elas andam no meio das duas pistas. Ok, carro grande, ok. De repente ela paga 2 IPVAs. Não, ela paga um só, mas por que não ocupar um lado só da faixa? Então eu comecei a olhar, por exemplo, eu gosto muito de caminhar, então eu fazia delivery da neta para minha filha Thier, que já veio várias vezes aqui. Não tem como andar na calçada com carrinho de bebê, não tem. É impossível. Então você anda com carrinho de bebê na rua. Então eu estou competindo com o carro, com bicicleta, com ônibus, porque não dá para andar com carrinho de bebê na calçada. Todo esburacado? Ou tem buraco, ou tem degrau, ou não tem rampa, ou tem um carro estacionado na calçada. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a ver como está errado. Hoje ou ontem eu estava perto da minha casa e um cadeirante estava na rua. E aí eu peguei o meu celular, que eu acho que o celular serve para mais coisa do que só para fazer selfie. Eu peguei o celular, entrevistei o rapaz, ele bonitinho, indo para o trabalho às 8 da manhã, ele falou assim, não consigo andar na calçada, então ele tem que ir na rua. Então quando a gente vê um cadeirante andando na rua, a gente ainda xinga. Oh, você é um inconsequente. Ou quando a gente vê uma mãe empurrando um carrinho na rua, a gente xinga, eu sou maluca. Não, é porque não dá para andar numa calçada. E não é calçada de subúrbio, é calçada de bairro chique. Por mil problemas. Problema cultural, será? Eu cheguei há pouco dos Estados Unidos, tenho um filho que mora lá, em Nevada. Isso não existe. Se eu falar que existe isso aqui, eles vão dizer que é mentira minha. Que isso não existe, que eu estou falando uma bobagem. Rony, eu acho que lá devem existir outros problemas também, entendeu? Porque ser humano, de repente, ficou com medo do outro ser humano, então a gente não enxerga, é como se não existisse. Mas as casas não têm muro. Olha, mas devem existir outros problemas. As calçadas são maravilhosas. Mas talvez lá, eu nunca morei nos Estados Unidos, só a passeio, talvez lá as pessoas estejam muito nas suas internets e ninguém olhe para a cara do outro, que também é uma fingir de conta que no outro não existe. Nunca vi ninguém. Bom dia, senhor, como vai? Tenha um bom dia hoje. Na rua, eu nunca vi o cara na minha vida. Se alguém bota o pé na calçada, para poder atravessar. São regras. Quem está na frente, regras. Quem está na frente é que tem direito de sair primeiro com o carro. Mas então, eu acho que a gente tem que realmente rever valores, a gente tem que ensinar para filhos valores, respeito. O outro é tão importante quanto você. Por que a sua verdade é melhor do que a minha? Você está num grupo aqui, olha quanta gente aqui para o seu programa Somos dar certo. É um universo coletivo, então todo mundo é igual. Então a gente tem que, e acho que terceiro mundo também, a gente tem que entender que todo mundo é igual e que todo mundo tem direitos e deveres. Sem dúvida. Todo mundo tem direitos e deveres. Então é isso que eu ando muito apaixonada, convivência urbana. Esse teu projeto, mas como é que ele surgiu? Ele surgiu por causa da comunicação, que eu dou aula de comunicação para executivos e políticos, mas eu comecei a perceber que a comunicação mais difícil, então, é a convivência diária. Você, lar docilar, às vezes é um inferno. Ou não é? Às vezes o lar docilar é uma guerra, é uma coisa horrível. Então, por exemplo, o mundo corporativo. O mundo corporativo é muito difícil. Estão todos no mesmo prédio, subindo no mesmo elevador, tomando café no mesmo cafezinho, e um departamento é mais importante do que o outro. É verdade.
E aí um é promovido e o outro não. Nossa. E de repente o nosso amigo de infância, que a gente trabalha junto há 10 anos, ele passa a ser meu chefe. Então tem várias dificuldades, vários ruídos na comunicação e na convivência, e aí a gente de novo passa 24 horas ou 15 horas dormindo com o inimigo. É muito cansativo dormir com o inimigo. A gente está olhando o outro como se fosse o nosso inimigo. Você acha que é possível você tornar as pessoas mais, eu não diria nem educadas, civilizadas? Ou conscientes. Ou conscientes, menos egoístas? Conscientes, porque o nosso planetinha não cresce. São 7 bilhões de pessoas no mesmo planetinha fofo e lindo. Exatamente. Então, o negócio da água... Puxa vida, mas as mulheres lavavam calçada com esguicho e os homens lavavam carro. Há anos que eu fico enlouquecida com aquilo. Escuta, não vem, mas de onde vai vir a água? Quer dizer, é o mesmo planeta, nós estamos todos juntos no mesmo barco ou no mesmo planeta. Então, eu acho que é possível mudar, sim, através da consciência, de novo, resgate de valores. Então, o mundo está muito precisado de mais respeito, de mais altruísmo, de mais generosidade. Aliás, é um princípio, né, budista. Quem quiser ser feliz tem que fazer feliz o outro, né? Exatamente. Se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer feliz você. Numa relação amorosa é a mesma coisa. Né? A gente, para ser mais feliz, a gente faz feliz o outro. É a senda óctupla do Gautama. Então, eu acho que esse momento a gente está vivendo. Eu acho que com essa crise de água, as pessoas estão mais conscientes e mais atentas de que eu tenho que pensar num coletivo, porque eu vivo nesse coletivo, eu não sou um ser único, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu posso até ter um carro melhor, um carro maior, não importa. Estamos todos no mesmo barco. Isso é relevante, eu acho. Então, eu acho que a educação tem um papel importante. Então, as empresas corporativas têm um papel importante de pensar neste grupo, de resgatar valores. Então, convivência urbana, convivência corporativa, convivência pessoal. É uma coisa muito louca que a gente... Eu acho que isso tem que ser uma espécie de exercício que as pessoas têm que fazer diariamente. Mas os professores têm que acordar as crianças. Os pais têm que ser acordados também. Claro. Eu já dei muita aula em faculdade, em escolas, em que os pais vão lá xingar os professores, ao invés de ensinar respeito, ordem, né, essa coisa do olhar o outro. Coloque-se no lugar do outro. Aliados que eles são dos pais, que são aliados, né? Eu fui pai com guarda de filho, Thaís, sendo homem, eu contava muito com o colégio deles, porque na verdade, nós trocávamos subsídios, porque eles me ajudavam a educar meus filhos. Claro. As pessoas vão lá e... eu tenho tanta raiva dessa piruada que chega lá com o braço cheio de joia, de cílio postiço, fazendo um monte de asneira. Isso me incomoda profundamente. Me incomoda. Eu tenho crises, então eu sou um ser meio bravo. Eu sou uma italianona brava. E eu falo, gente, vamos fazer juntos. Claro que o mundo mudou. A internet, e por isso que eu até trouxe o meu celular, não é só para selfie, é para você postar uma coisa que você não acha que não está certo. Outro dia, numa outra caminhada, estava vazando uma coisa de água, estava vazando. Peguei o telefone e falei, Sabesp, está vazando. Os órgãos não sabem tudo. Então, os meios de internet têm essa obrigação de fazer a gente avisar, postar. Isso é cidadania. Isso é cidadania, exatamente. Isso é consciência de cidadania. E que não existe mais. E que não existe. Deus então, eu sou super a favor desse mundo, dessa rede virtual, mas a rede humana é muito mais legal. Sem dúvida. É muito mais gostosa. Isso é uma ferramenta. Isso é comunicação. Claro, Isso é comunicação. Então, eu quero sair daquela caixinha de comunicação é só falar bonito. Claro que é falar bonito. Claro que é legal estar aqui, todo arrumadinho, bonitinho, falando. Isso é ótimo. Mas a comunicação verdadeira é olhar no olho e fazer o outro gostar de você. Como é legal, não? Como você é legal, Thaís. Eu sou legal. A gente pensa igualzinho. Pois é, a gente tem que fazer falta, Rony. Isso a gente tem que fazer falta. O seu público fala, puxa, 10h30, está na hora de ouvir o Rony. Eu tenho que fazer falta em casa. Habitualidade, né? Eu acho que isso é tão legal, é verdade. A gente tem que ser querido, a gente tem que estar de bem com a vida. E quantas pessoas de bem com a vida a gente conhece? Poucas, que dó. Então a gente vive e está todo infeliz. Como assim? Não pode. Na tua visão, qual é o erro maior que as pessoas cometem no dia a dia? Eu sei que você é da minha filosofia aqui, né? Make love, not war. Mas qual é o grande erro que as pessoas cometem? Primeiro, eu acho que as pessoas têm que se conhecer. Então, de novo, a educação, as pessoas têm que se conhecer. Você é de um jeito, eu sou de outro, o Newton é de outro, a Estela é de outro. Cada um é de um jeito. Então, a escola não nos levou para o nosso conhecimento. Então, eu tinha a prima que super inteligente e eu distraída.
Então, numa família de intelectuais, Vidinha Alves, minha mãe, né? Então, eu era super distraída, quer dizer, eu não sou igual. Então, o que são as minhas características legais? Eu sou distraída, mas eu sou criativa, eu faço joia, eu escrevo livro, eu faço um monte de casinhas, eu pinto. Então, o que você sabe fazer diferente do que eu sei? Me ensine o que você sabe e eu te ensino o que eu sei. Então, acho que a primeira coisa é a descoberta, é a autodescoberta. Porque se eu gosto de mim, eu gosto de você. Isso também eu descobri, Rony. Eu só dou para os outros o que eu dou para mim. Então, o que as pessoas podem fazer para melhorar? Gostar mais de si, porque matematicamente as pessoas vão gostar mais dos outros. Isso é convivência urbana. Então, o que eu estou inventando agora é você tirar uma foto, postar lá no Instagram, convivência urbana, e a gente tem que mudar. Tem que mudar mesmo esse mundinho, o planeta não vai crescer, não vai engordar, e não tem rota de fuga. Tem a gente viver melhor aqui. Convivência urbana. Aprendeu, bonitinha? Aprendeu, bonitão? Então agradeço a Thaís Alves, essa querida que esteve conosco, que é personal coaching de comunicação, a quem nós todos aqui do Todo Seu agradecemos. Volte mais vezes, meu amor. Nunca vi, pensa igual a mim. Legal, beijo. Obrigado, querido. amor. Beijo. Obrigada. Cheirosa, impressionante.